Boa noite a todos. É com muita alegria, estamos aqui mais uma vez procurando levar uma mensagem para você, um conforto, um carinho. Espero que você esteja aí no seu lar, no aconchego, né, na família, no seu trabalho, onde você estiver. Não vamos pensar no frio. O frio está gostoso, é muito bom também. Tem aqueles que gostam do frio. Então, nós vamos aproveitar este tempo e ser envolvidos pela espiritualidade. Todos nós não vamos sentir frio, porque seremos acolhidos, né, por estes amigos, tenha certeza disto. Hoje conosco, Cristiane Faria Feijes, da Instituição Beneficente Lar de Maria e Caridade, Obreiros da Caridade. E o tema, o homem no mundo. A frase que trabalhamos esta semana, ama sem guardar resposta, Joana de Ângeles. E a frase que vamos trabalhar a partir de agora, o Cristo foi entre os homens a personificação do mais perfeito reflexo da luz divina que brilhou sobre a terra. Odilon Fernandes. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. O trecho que caiu para nós, Mundos Regeneradores. Santo Agostinho, Paris, 1862. Entre estas estrelas que cintilam na abóbora azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas os mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar destes mundos em que a alma nascente é colocada ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesmo, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas, ai, existem as que sucumbem. Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a estes mundos em que, de encarnações em encarnações, pode fazer-se novamente dignas da glória a quem foi destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se aprende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nestes mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele segundo as suas leis. A lição é um pouco mais extensa, então fica aí para você, se tiver interesse. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, e o trecho que caiu, Mundos Regeneradores, Santo Agostinho. Vamos fazer nossa prece. Aproveitando este momento em que todos nós, juntos, ligados neste momento, através do nosso pensamento,
do nosso sentimento. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Pai Criador, agradecendo mais uma vez pela vida. Agradecendo por tudo que nós vivenciamos até agora e principalmente no dia de hoje. Momentos únicos da nossa existência, onde valorizamos a vida, onde nós passamos por experiências boas, talvez para alguns ruins, mas tendo a certeza de que tudo para a nossa necessidade, tudo aquilo que nós necessitamos, estamos passando, vivenciando, sempre um aprendizado. Muitas vezes a lição se repete, muitas vezes não damos contas das situações vivenciadas devido à correria do dia a dia, às preocupações. Mas quando nós paramos para fazer uma reflexão, se assim fazemos, nós sentimos o quanto nós necessitamos prestar mais atenção nos momentos vividos, nas experiências onde somos testados a todo momento, a nossa fé, a paciência, a resignação, tantas coisas que nós ainda temos dificuldades em aceitar. Vamos procurar todas as noites, no final da noite, como fazia Santo Agostinho, avaliar aquilo que fizemos, aquilo que não fizemos, aquilo que talvez falamos, aquilo que talvez tínhamos a necessidade de falar e não falamos. Vamos procurar, avaliar, tendo a certeza de que tudo tem um propósito nesta vida. Tendo a certeza de que, como Jesus faria ou agiria em determinado momento desta nossa existência, as decisões, tudo aquilo que nós passamos durante todo o dia, se aquilo que falamos foi bom para ambos ou para mais pessoas. Julgamos a todo momento, a todo tempo, mas tem vezes que nós fazemos alguns comentários para que também os demais que estejam ao nosso lado possam não cometer o mesmo erro, procurando assim acertar mais do que errar. Mestre Jesus, como é difícil esta nossa caminhada. Como é difícil as lições que nós aprendemos, mas sentimos dificuldades em praticá-las. Necessitamos de amparo, de irmãos, do outro lado para nos sustentar, nos inspirar. Mas temos que fazer a nossa parte. Orar,
para que nós estejamos em uma sintonia sempre mais elevada, onde muitos não têm o hábito da oração e desta forma não se ligam com o Criador. Pois quando oramos, nos aproximamos de Deus e temos a certeza de que o amparo divino está sempre presente a todo momento. Será que somos merecedores? Será que lembramos somente nos momentos de aflições, de medo, de angústia, de perdas? Mestre Jesus, segurem firme em nossas mãos. Somos as tuas ovelhas e temos a certeza de que junto de nós tudo fica muito mais fácil. E quando nós sentimos a presença de Jesus, automaticamente também nos ligamos com o nosso mentor. Agradecemos você, amigo, amiga, por esta existência, por nos guiar, confortar, dar forças, sustentar. E temos a certeza de que no dia de hoje, mais uma vez, está conosco. E todos nós juntos, nós vamos pedindo a todas as criaturas encarnadas e desencarnadas que chegam até nós, em pensamento, em sentimento. Muitas vezes achamos que não somos nada, mas fazemos a diferença. Faça a sua parte. Vibre amor, vibre paz para aqueles que você ama e para aqueles seus supostos inimigos, que talvez num passado, juntos, estiveram envolvidos em uma situação onde talvez hoje alguns se encontram aqui encarnados e outros do outro lado. E aqueles que se encontram juntos, encarnados ou desencarnados, procure envolver em amor. Amor, amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Que assim seja. E vamos envolvendo com muito amor a nossa irmã Cristiane, para que ela traga a sua mensagem, aquilo que preparou para esta noite, e leve de todos nós muito carinho. Que Jesus a abençoe e a todas estas equipes espirituais, envolvendo também todos os seus familiares e seu lar. Que assim seja. Muita paz. E eu só olho reto, é isso? Tá. Então, boa noite. Primeiramente, agradecer
a oportunidade de estarmos juntos, de alguma maneira sempre conectados, né? Aqui nos nossos lares, dentro dessa cúpula, dessa proteção e de todos que fazem parte do Seara. É diferente, né, de tudo que a gente tem vivido, mas ainda assim aqui continua sendo diferente, porque de alguma maneira nós estamos. Então nos aproximamos, estamos no ambiente e isso parece diminuir um pouco a distância da normalidade. De um tempo que era tão comum e muitas vezes a gente não valorizava e atribulado com as nossas tarefas, muitas vezes não dávamos conta de chegar aqui ou em outro lugar, que cada qual se familiariza. E hoje sentimos saudade, falta de algo que parecia que nunca ia terminar. Então, quando eu fui convidada hoje para a gente falar sobre o homem no mundo, Edson começa lendo para a gente, né, um mundo de regeneração, que é exatamente o momento que a gente se encontra. A gente fala tanto, né? Falou-se durante um tempo sobre a transição planetária, e, né, nas obras que líamos, 2019, e aquela coisa toda, e agora a gente tem um marco, né, épico para todos nós. Um tempo em que o mundo parou, mas parou daquilo que tínhamos como o normal, a nossa rotina. Sempre aquele desespero entre ir e vir, trânsito, dar conta, as nossas reclamações de deixa a filha na escola, e o que leva para o lanche, e quem foi ali, quem está aqui, e por que eu paguei a academia se eu nunca vou, eu não tenho tempo, e eu queria ler um livro, e queria poder estar em casa e arrumar. E é assim, né? A gente entra num turbilhão de coisas que temos para fazer, que se tivesse tempo faríamos, e com o tempo que temos agora, não conseguimos fazer. Então, se eu tivesse férias e pudesse mesmo pegar 30 dias e ficar na minha casa e arrumar tudo que tem lá, aquele guarda-roupa embaixo da pia, aí nós estamos. Aí não nos sentimos animados, porque ao cuidar disso, parece que descuidamos de uma outra parte, que são as relações, ou o nosso ir e vir ao trabalho, a instabilidade, a insegurança do que o panorama apresenta para a gente. E aí algumas pessoas dizem assim, mas parece que quando eu estou fazendo as coisas em casa, eu estou me enganando, porque tem um mundo lá fora. E quando nós estávamos lá fora, nós dizemos, mas tem um mundo lá na minha casa. E aí nós temos, né, esse mundo aqui, tem o nosso mundo íntimo, né, que ele é tão repleto de profundidade, de questões, de tantas coisas que a gente não conhece ainda, porque em todos os nossos estudos, quando a gente fala que, né, somos luz, que podemos fazer como Jesus fez e muito mais, que somos uma centelha ainda num processo evolutivo, que nós estamos nesse contínuo, mas ainda não somos uma obra acabada. E parece tão paradoxal isso, assim, como é a gente acabado? Né? Como seria esse ser perfeito? Se nós estamos entrando num processo de regeneração, é um tempo em que a consciência desperta. Né? Estávamos aqui trocando um pouquinho de uma fala de que esse tempo trouxe para nós uma consciência. É uma delícia estar aqui. Quando a gente senta para tomar um passe, ser acolhido, ser envolvido, ser tratado, ser visto. É delicioso. A gente vem por uma carência desse afeto, desse carinho. E também numa esperança de que algo possa nos ajudar e que a gente se cure de alguma coisa, né? De uma dor da alma, de uma dor física, de pensamentos não tão bons que nos levam a outros transtornos. Mas e agora? Como é que nós estamos caminhando com as nossas próprias pernas? Porque já vem um tempo mostrando que em algum momento nós iríamos ter que dar conta de nós. Que não daria mais para delegar ao outro o que ele fez, o que ele deixou de fazer, e por isso eu estou me sentindo assim ou as coisas estão acontecendo assim. Não que somos imunes ao outro,
Mas o quanto tem da nossa autorresponsabilidade por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto e principalmente da forma que eu vou agir ou interagir com o meio. Então agora é um momento de recolhimento, né? Nós já estamos voltando ou tentando um burilamento do voltar e dosar isso, né? Quantas empresas já entregaram seus lugares físicos, porque vamos a trabalhar em casa, e aí eu tenho um mundo, mas eu tenho o meu mundo familiar, e o quanto negligenciamos a família, né? Na evolução dos tempos em que, e não é uma crítica, é assim a história, num tempo em que a mulher estava para cuidar das crianças, o marido como provedor, e aí um tempo que a mulher buscou esse lugar no mundo, né, na profissão, e isso é muito recente, né, quando a gente fala aí do épico momento da queima do sutiã, que a mulher diz, espera lá, eu também quero meu lugar, e que a mulher tinha uma alma. Não é tão pouco tempo, isso foi em 32. Então, não tem 100 anos. E o quanto nós já conquistamos, fizemos, mas aí, tudo que a gente tem muito foco, a gente acaba deixando outras coisas. E tivemos um outro contratempo com as crianças, né, que foram crescendo de uma maneira por um outro grande cuidador, seja na escola, né, uma babá, avó, alguém que olha. E uma sociedade que hoje, muito mais cedo, entra ou se envereda pelo caminho dos vícios, né, na autodestruição. Então, eu penso como quem vive isso o tempo todo nessa realidade, atendendo pessoas, família, trabalhando com a dor humana, que é um momento de pesar, medir e equilibrar, para ter esse caminho do meio, que a gente sempre fala, nada de ser 8 ou 80, o caminho do meio, numa configuração em que existe o indivíduo, existe a família, existe a sociedade e existe algo maior. Porque existe algo maior em que todos nós, mesmo sem termos consciência, somos tomados, somos levados a lugares ou a posicionamento que depois a gente se questiona por que eu fiz aquilo. Então, o homem no mundo, como falar quem é o homem no mundo nessa complexidade só do indivíduo? Né, que a gente fala do consciente, do inconsciente, para nós, da doutrina espírita, num processo reencarnatório, contínuo, de personalidades, de vidas que já experienciamos na matéria. E aí eu tenho um contexto familiar onde existem pessoas que desde pequenininho vão trazendo para a gente os ensinamentos, e não só daquilo que fala, mas de como agem, e a criança fica naquele meio aprendendo, absorvendo, quando nem sabe do que se trata, porque um bebê, meu sobrinho nasceu tem 10 dias, e com a maturidade a gente observa, né, aquele bebê sem nenhum tipo de repertório. Ah, é o papai. Ele não sabe quem é o papai, o que é a palavra papai. Ah, você está com fome? O que é estar com fome? Mas quando a mamãe dele pega ele ali, e ela, né, balançando ele, quando ela ameaça de pôr no carrinho, ele ali com 10 dias, ele só franze a testa e olha para ela. E aí você diz, uau, tem uma linguagem acontecendo ali, um ambiente naquela mãe, naquele bailar dos dois, tão íntimo, tão profundo, né, daquele bebê que 9 meses ficou ali, e aí ele está ali naquela mãe, e me chamava a atenção, que ela colocava o dedo para ele ir, e ela ficava o tempo inteiro fazendo assim, e ele acompanhava o dedinho dela. E eu olhava tudo aquilo, né, distanciada assim, porque, né, nos cuidados, e ele ficava junto com ela assim, eu falava, olha, ele só tem 10 anos, ou 10 dias, ele nem sabe o que está acontecendo. Mas está acontecendo, porque a memória celular dele está registrando tudo isso. E aí a gente cresce, em determinado momento, a gente só chega perto da mãe e automaticamente, se ninguém pensa sobre isso, e começa a fazer esse toque, parece que uma paz envolve a gente, e a gente não consegue entender os nossos desejos e como eles são supridos, e em que momento a segurança se instala tudo de novo, às vezes num simples toque.
de dedo que está sendo constituído agora, quando ele nem vai entender isso. Ele nem vai saber. Então, observar tudo isso, e ele vai ser um homem que vai para o mundo cuidado dessa, né, vindo desse ventre dessa mulher que tem uma família, que tem o meu irmão, nossa família, e aí esse indivíduo, quem é esse homem no mundo? Qual é a representatividade? Meu sobrinho mais novo, mas que vem depois de uma filha que eu já tenho, com 25 anos, que é advogada. Aí a gente olha para ele tão pititico, quem é ele? É uma esperança que renasce? Num momento tão turbulento e diferenciado, em que a gente fica fazendo chamada de vídeo e acenando para alguém que não sabe quem a gente é. Mas ainda assim, na tentativa de demonstrar o amor, o afeto, o estamos junto, se precisar de alguma coisa, né, até que ponto a gente segue o protocolo e quando é necessário quebrar esse protocolo, porque o que está ali é mais visceral do que tudo aquilo que envolve, né? Quantas pessoas, de fato, assim, vivenciaram esse período e mais de 4 meses sem ver a luz do sol. E o quanto adoeceram, porque estão esperando um tempo passar de um tempo que não parou. Porque março, abril, maio, junho, não vai voltar. A gente não vai chegar agora em agosto e vai dizer, então, mas agora é abril. Não vai voltar. Nós vivemos o melhor que tínhamos para viver, da maneira que foi possível, do jeito que era, do jeito que foi. Abril, maio, junho, já estamos em julho. Não vai voltar. 2020 não tem como a gente zerar o relógio e começar de novo. É assim. É um tempo, a gente não falava tempos modernos? É um tempo moderno, que a molecada tudo aprende pelo computador e fala com o professor e mexe não sei onde, sai e fala que a internet caiu para poder descansar, porque não aguenta mais estudar, nem acorda mais cedo para ir, porque os horários da escola é 8h50. Então, quanto a gente pode se adaptar de coisas que nós reclamávamos, nossa, mas acordar 5 e pouco, o tio do transporte passa, mas agora você entra 8h50 na aula, só levanta 8 horas. E parece que é cedo. E que por que eu tenho que tirar o pijama? Porque você não iria para a escola assim. Então, quanto uma dificuldade faz com que a gente reflita, talvez enquanto adulto, a vida que tínhamos, que mal dava tempo da gente fazer as coisas na nossa casa, ou cuidar da gente. Quantas vezes as pessoas falavam, eu até gostaria de fazer uma atividade. Eu até queria pôr na TV lá da minha casa, fazer uma yoga, mas nunca dá tempo. O que nós fizemos com esse tempo que nós tivemos, se não é um tempo a mais, para quando a gente trabalha home, pelo menos o tempo do trânsito, o tempo do shopping, o tempo do final de semana na festa, no churrasco, esse tempo a gente teve livre. Porque essas coisas não aconteceram. O que a gente fez com isso? A gente leu aquele livro, que está não sei quanto tempo na nossa cabeceira? Ou a gente maratonou não sei quantas mil séries que a gente pergunta agora, nem lembra o nome dos personagens, nem qual era a moral da história. Nós ficamos mais com os nossos filhos? Porque judiação, a gente não tinha tempo de ficar com eles, ajudar na lição. Agora a gente tem paciência, até porque também é um convite da gente aprender a lidar com isso. A gente está mais com eles agora? A gente está assistindo sessão da tarde, comendo pipoca, fazendo cafuné? Não, Cris, mas eu estou em casa, não estava acostumada, porque tinha faxineira, agora que eu estou para limpar os vidros, menina do céu, que meleca, eu limpo, mas não estou tempo de fazer isso. Parece que em casa a gente trabalha mais. Não bate cartão 6 horas e vai para casa. É manhã, cadê isso, cadê aquilo, cadê aquele outro? O que a gente está fazendo da nossa vida? Porque antes não tínhamos tempo, agora temos, mas esse tempo para esse aqui também não é precioso. E quando acabar a pandemia, a gente vai fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer quando acabar a pandemia? Voltar naquele primeiro turbilhão, que não era saudável, por todo o índice de depressão, de ansiedade, de todo tipo de transtorno que a gente cansou de ouvir nos noticiários, como a dizer assim, para e respira. Vocês precisam remodelar a forma que vocês estão vivendo. Assim não vai ser bom.
Aí a gente não escutou, porque a gente é bem teimoso. Por isso que a gente está na regeneração. O que é a regeneração? É fazer aquilo que a gente não fez bem feito, agora com uma consciência desperta pela dor. Eu gosto muito daquele exemplo do rio Tietê. Ele era cristalino. Aí a gente poluiu, jogou tudo lá sem pensar. Aí a gente passa, não aguenta o cheiro. Aí quanto que já investiu para tentar despoluir? E vai levar um tempo até a nascente dar fôlego daquilo. Mas foi a gente que sujou, porque a gente não pensou. Agora a gente tem que pensar. Não é isso que os ambientalistas fazem? Para melhorar uma coisa que já estava bom. É a mesma coisa a gente. A gente também criou uma série de coisas destrutivas a nós. Uma série de coisas. Dos excessos, das nossas fugas e também formas de fazer com que a gente consiga sobreviver a algumas questões difíceis de encarar num subterfúgio de, quem sabe, no dia de amanhã, algo aconteça. Nas devidas proporções, muitas vezes, quando a gente chega até uma casa espírita, uma casa de oração para buscar ajuda, muitas vezes são questões que nós trazemos e que a gente repetiu e repetiu até que ela somatizou e ficou densa na matéria e dói. E nós queremos uma ajuda para algo que também potencializamos para que aconteça. Quando nós buscamos ajuda no mundo, porque uma vez fiz um trabalho durante mais de 2 anos na Barão do Rio Branco, lá em São Paulo, numa base da Cracolândia. E eu só trabalhava com homens, moradores de rua. Então, e eu evangelizava, né? Tentava, uma consciência ali. E ouvia. E era comum, embora tivesse ajuda, eles preferirem estarem na rua do que no abrigo. Por quê? No abrigo tinha uma determinada regra. Pouca, mas tinha. Mas na rua não tinha regra. E o nosso trabalho era assistencial, então ele vinha, tomava um banho, tinha um prato de alimento, mas tinha primeiro uma conversa ali, para, de alguma maneira, ir colaborando nessa construção até que ele tomasse atitude de um dia mudar de vida. E a maioria usava crack. Quando não usava crack, usava bebida, ela que é um tal de corote, que é uma cachaça muito forte, para suportar o frio, né, como dormiam lá. E aí, numa dessas conversas, eles falaram assim: ô dona, você acha mesmo que se a gente quisesse morrer, a gente ia usar crack? Né, eu fiquei olhando, falei, não sei, qual seria o recurso? Ele falou, olha, se a gente quisesse morrer mesmo, tem jeito mais fácil. E na conversa, resumindo, então por que da utilidade de uma droga tão nociva? Ele falou, porque a gente já usou outros tipos de droga, mas chega num ponto que a gente acredita que não tem mais como reverter a situação. Mas ainda assim, no fundo do nosso coração, a gente espera que algo aconteça. Então, nós temos esperança. Porque a droga, na verdade, só vai me deixar viver mais hoje. Mas pode ser que amanhã, além da droga, aconteça outra coisa que eu não precise mais fazer isso. Mas como eu ainda não sei, eu não desisti. O dia que eles me disseram isso, eu jamais olhei para uma pessoa usuária de droga com o cunho que eu tinha desse olhar. Porque ali eu entendi que, sim, existem meios mais eficazes de findar com a própria vida, mas como era tão doloroso, e eu não estou dizendo que é certo, eu só estou compartilhando uma vivência real. O uso alienava em si mesmo o que a mente e a dor daquela pessoa, no mundo interno, já não era mais capaz de suportar, mas ainda assim acreditava que alguma coisa pudesse acontecer para que ele pudesse voltar para o mundo como uma pessoa digna. Então, ele não acabava com a própria vida. Mesmo que para nós, entendemos como um suicídio indireto, que dia a dia ele está findando com a própria vida. Mas para eles que compartilharam,
Não, a gente está vivendo mais um dia, a gente não está morrendo. A gente está suportando mais um dia. É uma maneira de ver o mundo. O homem no mundo. Esse homem, esses homens me ensinaram algo. Nós falamos tanto de não julgar nenhum dos nossos irmãos, porque, afinal de todos nós habitamos a mesma terra. Todos nós estamos aqui nesse momento. Para algumas pessoas que têm um trabalho, as professoras, por exemplo, a queixa delas na sessão terapêutica é muito mais de se adaptar ao meio para ensinar as crianças do que qualquer outro tipo de preocupação. Porque elas continuam recebendo o ordenado delas. É uma turma nesse mundo. Outras pessoas não estão com seus trabalhos. Estão com medo de não ter mais condições de suportar todos os encargos que têm e cuidar da sua família. Outras pessoas não estão com tolerância de viver dentro do lar porque apenas se esbarravam. A esposa para um lado, o marido para o outro, as crianças para o outro. Depois ela pegou a lancheira, pegou o tênis. Quem leva ali? Só se esbarrava. E agora tem uma convivência. Passamos a ser estranhos para os nossos mais íntimos. Passamos a ter saudades daquele que a gente falava mal na hora do cafezinho. Então, quem é o homem no mundo? Porque o mundo é para todos. Desde nós que estamos aqui, agasalhados, cheirosinho. Como esses irmãos que eu compartilhei, porque a Cracolândia não deixou de existir. Continua lá. O frio, esses dias parecia que a gente estava no verão. Uma delícia. Esse frio também está batendo para eles. E com tudo que está acontecendo, aquilo que nós fazíamos, as campanhas de levar os alimentos, as sopas, não sei o quê, diminuiu. Porque precisamos preservar a nossa vida. É uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade. Preservação da espécie. E o mundo continua. Ele não parou. Nós tivemos que dormir, acordar, nos alimentar, dias mais felizes, dias menos, mas os meses não pararam, nenhum dia parou. E ainda tenho a impressão que parece que, como virou uma coisa só, de não ter essa, vai para lá, vai para cá, final de semana, parece que está mais rápido. Parece que passa mais rápido. Eu falo as coisas, eu falo, gente, parece que eu estou sem me situar. Eu falo, terça, não sei o que, mas que dia que é hoje? É mesmo? É quarta? Porque antes você tinha as quebras, né? Um dia você fazia pilates, um dia você ia lá no Obreiros, um dia você... agora virou uma coisa e o tempo continua passando. Uma vez eu vi uma história de uma garota e ela era numa aldeia. Então ela estava com a mamãe dela, né? E elas olhavam assim, lá do alto da montanha, um vilarejo. E depois do vilarejo tinha um polo comercial, né? Como se o progresso estivesse ali. E a menininha ali, numa cultura mais indígena, né? Mais ali com a natureza, naquele alto da montanha, olhava muito para cima. E a mãe dela sempre perguntava, né? Que tanto você olha? Ela, ai, mãe, eu vejo o céu. E a mãe dela, você só enxerga o céu? E a menininha olhava e falava, sim, eu só vejo o céu. E o que mais você consegue ver? O céu. E quando você olha lá para baixo, o que você vê? Eu tenho medo. Ela falou, minha filha, vai ter um dia que você vai ter que descer dessa montanha. E vai ter um dia que você vai subir, além do céu. E a menininha olhava e dizia, mas o que tem lá embaixo? Porque pareciam pequenas casinhas. Ela falou, um dia você vai lá e vai descobrir. A menina cresceu um pouco mais. E aí um dia ela foi fazer essa jornada de autoconhecimento que todos nós fazemos. De sair desse seio materno, desse lugar seguro, e ir para o mundo. E quando ela foi, ela já enxergava, né, alguns miseráveis, famintos, em grutas, pessoas que não podiam estar no vilarejo, porque já estavam adoecidos, e ela começou a passar por ali, ela começou a ver coisas que ela não imaginava que existia. Né, pessoas ao relento, pessoas naquela condição tão miserável. E ela andou mais um pouco, e aí ela observou as casinhas, que aí já tinha chaminé,
uma configuração, uma vestimenta diferente da que ela tinha, e olhava tudo aquilo. Também não entendia muito bem aquela dinâmica, porque algumas crianças estavam bem arrumadas, outras não tão bem arrumadas. E ela passava por aquele caminho, né, como se fosse uma linha de tempo. E aí ela se percebeu num polo comercial. Ela não usa essas nomenclaturas, mas para a gente criar essa imagem. E aí era carro, era trânsito, era buzina, era fumaça, era um cheiro, e aquela coisa toda. Quando ela chega no final, um prédio cheio, um prédio de vidro bem alto, assim, como se fosse uma torre. Para quem assistiu o Frozen, aquele castelo de gelo, assim. E ela entra ali. E lá da ponta do castelo, ela olha de novo a montanha. Do outro lado, ela vê a mesma coisa. E aí lá tem um senhor. E ele pergunta para ela: o que você vê? Aí ela olha e fala: meu lar. E o que mais você vê? O céu. E o que mais você vê? Do outro ponto, ela olhou de novo. Ela falou: coisas que eu nunca vi. E eu ainda não sei dizer o que eu vi. E o que você sente? Vontade de voltar para casa. E onde é a sua casa? E a menina olhava a montanha, sabia o que tinha lá, olhava para o caminho que havia percorrido e algo havia mudado dentro dela, olhava para o céu e olhava para aquele senhor e falava: eu já não sei qual é o meu lugar no mundo. E ele pergunta: e se todo lugar do mundo for um bom lugar para você? E ela lembrou daqueles primeiros que ela viu no caminho. Ela: nem todo lugar é bom. Você se sente bem? Sim. Esse lugar tem algo que você possa fazer? E ela conhecia uma nativa, como ervas poderiam cuidar, como coisas poderiam conchar. E ela pensou: posso ajudar. Então é o seu lugar no mundo? E a garotinha já começou a se questionar. E quando você viu aquelas casas? E ali tinha muito respeito à ancestralidade, aos anciãos, e ela já tinha visto discussões naqueles lares, e ela pensava, né, no respeito a quem vem primeiro, tudo aquilo que ela tinha aprendido, e ela: também posso ajudar. Então também esse é o lugar no mundo? E ela foi, e ele foi perguntando naquele polo, com toda aquela loucura, com tudo aquilo, e tinha tanto tempo de meditação, tanta coisa, observando a própria natureza e o fluxo das coisas. E ela, de novo, se alegrou e falou: sim, eu tenho como ajudar. Então também esse é o lugar no mundo. E aqui onde você está? Aí ela olhou: mas eu estou do alto. Se eu ficar aqui, não posso ajudar. Então, onde é o seu lugar? Ai, a garotinha olhou: é no mundo, mas é no mundo lá. Com as pessoas, não acima das pessoas. E quando você olha, o que você vê? Aí ela olhava o céu. Aí esse senhor desceu com ela. Foi até esse caminho novamente. A garota teve toda uma experiência daquilo que ela reconheceu que poderia colaborar, ajudou aquelas pessoas, e em determinado momento, quando ela faz o caminho de regresso, e ela chega lá no alto da montanha com a mamãe, e a mamãe pergunta, e ela fala o quanto ela ajudou, o quanto ela pôde fazer, o quanto ela não tinha mais medo, o quanto ela tinha se envolvido com tudo aquilo. E aí a mãe olha e fala: e o que você vê agora? Aí ela ficou um tempo contemplando. Ela falou: mamãe, agora eu vejo além do céu. O que você vê? Mãe, eu vejo as galáxias, eu vejo as constelações, eu vejo um universo tão grande que eu também não conheço, como eu não conhecia quando estava lá. Mas agora eu quero estar lá, porque eu estou no mundo. E um dia eu vou estar nesse outro mundo, que também é esse mesmo mundo. Então, mãe, o nosso lugar é em todo lugar. E aí a mãe perguntou para ela: e o que você veio fazer aqui? Neste mundo. Aí ela, muito simpática, respondeu: eu vejo só um pouquinho mais. Porque nunca acaba o mundo.
Então, qual é o nosso lugar no mundo? Né? De que mundo falamos? Qual é a nossa jornada? O que nós estamos aprendendo? Quais são as nossas habilidades para ajudar todos aqueles no mundo, indiferente da situação em que cada um se encontra, a situação que nós nos encontramos? Quem pode nos ajudar? Quem são aqueles que estão aqui para trabalhar pelo Cristo? Lembrando sempre do cuidado consigo mesmo. Quanto melhor nós estamos enquanto soldados do Cristo, mais fortes e firmes para uma batalha, para ajudar aqueles que precisam, talvez só começar a firmar os primeiros passos. Então, quem somos nós no mundo? De quem é esse mundo? Quais são as pessoas que habitam? De todos nós. Então, fica aqui o meu convite para a gente refletir na nossa vida, o nosso papel no mundo, esse momento que nós estamos vivendo, o quanto a gente se percebeu enquanto indivíduo, né, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, a nossa entrega de saber que tudo está certo como está, e que esse período também vai passar, e é um amadurecimento através de tantos desafios e adversidades, o quanto somos capazes. E ainda assim manter a serenidade, a confiança, os nossos recursos, em tudo que a vida oferece para a gente. Então, que nós possamos fazer a jornada de ir e, quando voltar para as nossas vidas, agora, retomando as nossas tarefas, olhar um pouco mais. Podemos traduzir aqui, né, o céu para 1000 possibilidades, mas talvez um pouco mais do que a esfera do nosso umbigo, para o que acontece ao nosso redor. Deu o meu tempo, ó, meia hora. Eu posso comentar só do livro. Nesse tempo todo, nós fizemos um grupo de amigos, nos juntamos para escrever esse livro, chama Mindset da Felicidade. É uma construção da felicidade, justamente nesse período de como nós estamos na autorresponsabilidade. E que a felicidade não é algo fora, é uma construção interna. E um pilar é a gratidão que a gente tanto pratica, né? Saber do acordar e dormir e tudo que temos. E o lançamento seria em Brasília, no mês de abril, e não aconteceu. Então, nós recebemos os livros agora e nós vamos fazer a vendagem assim, divulgando entre nós, entre os nossos colegas, aquelas pessoas que a gente sabe que é um livro prático. Cada artigo tem uma atividade para a gente ler e praticar, por isso é uma construção de uma mente mais feliz, e tem como base gentileza, bondade, gratidão, alegria, princípios do bem viver. Então, se vocês souberem de pessoas que querem ter um up, né, ele vai dar aquela incomodadinha, mas no bom sentido, de fazer um movimento, de olhar para si e começar a agradecer mesmo a dificuldade, porque a gente, passando por ela, se percebe mais capaz, e isso nos dá essa inteireza. Então, eu agradeço a oportunidade e até a próxima. Que possa estar com mais encarnados aqui para a gente apertar o cada um na sua casa também, do jeito que der, vai ser bom, porque nós estamos sempre juntos. O mundo é um lugar de todos. Um beijo, né? Que assim o povo não está para eu, é aquela, mas tá. Gratidão. Nós agradecemos a Cristiane por estar aqui conosco nesta noite. Palestrante de sexta-feira, Carlos Messias Rique Dias, do Grupo Espírita Serra das Fraternidades, trabalhador aqui da nossa casa, e o tema A Beneficência. Quarta-feira para vocês, Hilário Rocha, da Fraternidade Espírita Cristã de São Caetano do Sul, o Óbolo da Viúva. Lembrando sempre que nós passamos aqui as nossas recomendações para o tratamento, né, tratamento à distância. Não temos ainda uma data definida para voltarmos ao nosso trabalho. Assim que for definido, né, se estabelecermos, tivermos aqui um consenso ou permissão de retornar, nós vamos colocar no nosso Face
e você vai acompanhando, né? E quem sabe, né, este ano a gente volte, não sei, mas nós vamos colocando aí para vocês no Face. Por enquanto não temos ainda uma data, ok? Então, neste momento, nós vamos fazendo o tratamento à distância. Lembrando que hoje é um dia especial para você, quem faz tratamento às quartas-feiras. É importante você evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual hoje. E atividade física, pelo menos 2 dias, vamos evitar, ok? Mesmo que você não passou aqui em cirurgia, porque quando a gente passa em presencial, a gente pede para você não fazer atividade logo, né, em seguida. Então, como o tratamento é à distância, vamos também respeitar, né, como se fosse uma cirurgia material que requer alguns cuidados. Pela manhã, nós pedimos para que você faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, leia um trecho da Bíblia, né? Se você não tiver, faça sua prece, o Novo Testamento. Se você não tiver, faça sua prece, faça aquilo que você sentir no momento, faça a ligação com o seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, faça também a ligação com os mentores aqui da casa, com o Dr. Bezerra de Menezes, equipe do Dr. Hans, à noite antes de você deitar. Deixe uma água para ser fluidificada, pode ser um copo, pode ser uma jarra, né? Pode ser um recipiente aí que você deixe do seu lado ou de algum familiar que queira passar por tratamento também. E vai bebendo esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura, né, a ninguém. É importante sempre a tua fé é quem vai te curar. E os nossos tratamentos espirituais não dispensam o tratamento médico. Sempre falamos isto, né? E procure assim seguir tudo aquilo que seu médico pedir, né? Faça, e o tratamento também à distância. Tá certo? Se tiver que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes, equipe do Dr. Hans, que possa estar acompanhando você, sua família, né? Alguém que tenha que passar por cirurgia, e com certeza os mentores darão todo amparo, né, para aqueles que deverão passar por cirurgia. Tenha certeza disto, né, jamais irão abandonar. Ok? Pois bem. Então a frase que trabalhamos a partir de agora: o Cristo foi entre os homens a personificação do mais perfeito reflexo da luz divina que brilhou sobre a terra. O programa que nós falamos todos os sábados, né? O programa que era da rádio, né? Rádio ABC, agora continua, mas através do Face, né? Do semeador. Mediunidade durante o isolamento social. Mediunidade durante o isolamento social. Convidado Hilário Rocha. O Hilário é o convidado e vai estar falando aqui também para nós na quarta-feira que vem. Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco, né? Nós temos o site para você ver direitinho as recomendações para o tratamento à distância, né? O que a casa oferece, www.searadasfraternidades.org.br, e também no nosso e-mail g.e.searadasfraternidades@bol.com.br. Você faz sua pergunta também e vamos respondendo dentro do possível, né, o que for permitido. Os nossos deliveries, a semana passada e esta semana nós suspendemos, né, por alguns motivos pessoais, mas semana que vem estaremos aí novamente com o delivery. Então, agradecendo sempre a sua colaboração, a sua participação e tudo que você colabora aqui com a nossa casa. Ok? Uma boa noite,
Não esqueça de colocar a água, né? Nós vamos estar ligados, pedindo aos mentores que possam dar toda a assistência a você, a sua família, e tenha certeza de que eles estarão junto de vocês. Um bom descanso, muita paz, e até o próximo encontro, sexta-feira, às 14 horas. Que Jesus abençoe você, toda a sua família. Que assim seja.